TV Câmara, Campinas. Muito bom dia a todos. Nós iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de título de cidadão campineiro, o presidente do Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, o senhor Renato Lima de Oliveira, por proposição do vereador Pedro Tourinho. Nós convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Pedro Tourinho. Convidamos agora os representantes da Sociedade de São Vicente de Paulo. Primeiramente, convidamos o vice-presidente do Conselho Metropolitano de Jundiaí, senhor Marcos Flávio Ribeiro. Convidamos também o presidente do Conselho Central de Campinas, senhor José Armando. Chamamos agora o presidente do Conselho Central Campinas Sul, senhor José Roberto Gaudêncio. E também o vice-presidente do Conselho Central Sul, senhor Adelino Cabral. Uma vez composta a mesa, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nosso homenageado de hoje. Por favor, recebam o senhor Renato Lima de Oliveira. Convidamos os componentes da mesa a tomarem os seus lugares. Com a palavra, o vereador Pedro Tourinho para declarar aberta esta reunião solene. Um bom dia a todas e a todos. É motivo de muita honra e muito orgulho poder declarar aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entregar o título de cidadão campineiro ao senhor Renato Lima de Oliveira. Obrigado, vereador. Nós convidamos agora todos vocês para a execução do hino nacional brasileiro, hino da cidade de Campinas e hino internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo.
espalhando a amizade a todos em comunidade, ao pobre ajudar e a ele servir. É Jesus que ali está, a olhar e a sorrir. Essa luz chegou de modo feliz ao pobre e sofredor. É Cristo quem diz viver a missão, servindo com amor em busca da salvação. Da vida é o sabor, praticando a caridade na rede da fraternidade, ao pobre ajudar e a ele servir. É Jesus que ali está, a olhar e a sorrir. Ao pobre ajudar e a ele servir. É Jesus que ali está, a olhar e a sorrir. Se encontram também aqui conosco o coordenador de promoção da igualdade racial da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, senhor Sérgio Max Almeida Prado, e a conselheira tutelar Sudoeste, senhora Cristina Almeida. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos ao nosso homenageado de hoje, o deputado federal Vanderlei Macris e o vereador também da Câmara Municipal de Campinas, Carmo Luiz. Com a palavra neste momento, o vereador Pedro Tourinho para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao nosso agraciado de hoje. Novamente, então, bom dia a todos e a todas. Reitero aqui a honra que, na verdade, é poder estar nesse momento fazendo uma homenagem não apenas ao Renato Lima Oliveira, que é um cidadão brasileiro, o primeiro cidadão brasileiro a presidir internacionalmente essa entidade tão importante, né, que é a Sociedade São Vicente de Paulo. Na verdade, é a Confederação, é a Federação, né? Confederação Internacional São Vicente de Paulo, e acho que essa homenagem ela é muito pertinente no presente, numa época, num tempo em que os valores do individualismo, os valores do consumismo, né, a indiferença na relação com o próximo são cada vez mais preponderantes na sociedade, ao invés de valores que são valores fundamentais da Sociedade São Vicente de Paulo, da fé cristã e de tantas outras doutrinas que pensam no desenvolvimento, no crescimento da sociedade como um todo, como modo de promover dignidade e justiça. Né? A Sociedade São Vicente de Paulo é a maior entidade de leigos trabalhando em favor do próximo do planeta, né? Está presente em mais de 200 países, está presente em mais países do que a ONU, não é pouca coisa, né? E é uma sociedade composta, feito eu disse, integralmente de leigos, de pessoas que fazem uma leitura da doutrina e do que se acumulou ao longo dos séculos de pensamento cristão, de que a principal e mais edificante tarefa que um indivíduo pode dedicar à sua vida é dedicar a sua vida ao próximo, ao pobre, a quem precisa, né? Em todos os lugares onde a sociedade está instalada e em funcionamento, o que se vê é exatamente uma prática solidária, uma prática da generosidade, do amor, como elemento
fundante para o seu trabalho. Campinas não é diferente, né? A gente tem aqui acompanhado o trabalho da sociedade aqui. O Cabral é uma pessoa que a gente tem a alegria de ter próximos, né? Para além de próximo como membro da sociedade, também como meu companheiro partidário, uma pessoa que a gente aprendeu a conviver e respeitar muito, admirar muito. Então, eu fico muito feliz de ter tido a honra de ter sido pelo Cabral provocado para que a gente pudesse fazer essa homenagem, né? O Renato já tem uma história aqui em Campinas, ele não nasceu aqui, mas ele já tem uma história pessoal aqui em Campinas, e de hoje em diante será para sempre campineiro, e isso vai certamente engrandecer a nossa cidade, né? Engrandecer a todos nós. Então, é muito bom que a gente possa fazer isso, né? Possa, nesse momento, otorgar o título de cidadão campineiro para o Renato. Acho que ele assume uma tarefa de magnitude internacional que vai certamente ser determinante para o destino e para a vida de muitos e muitos milhares de pessoas, né, que através de uma coordenação responsável, ética, comprometida com os valores corretos, certamente vão poder trabalhar e atuar de forma muito mais, vamos dizer, consistente, intensiva e efetiva, né, promovendo o bem para tanta gente. Então, meus parabéns, é muito bom a gente poder fazer essa homenagem aqui. Antes de prosseguir, eu quero agradecer, então, aqui é só a mesa que estava aqui, eu achei que eram outras presenças aqui. Mas, então, eu quero agradecer a todos os presentes aqui da mesa, né, e devolver, então, a palavra para o cerimonial. Obrigado, vereador. Então, teremos agora a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor Renato Lima de Oliveira. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 4.457, de 23 de março de 2018, concede a Renato Lima de Oliveira o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 4 de agosto de 2018, assinam o documento o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e o vereador Pedro Tourinho, autor do projeto. Chamamos agora nosso homenageado para seus agradecimentos. Eu tenho recebido prêmios em vários lugares do Brasil e do mundo, mas como este aqui hoje, é muito difícil para mim. Eu trouxe um discurso aqui, mas não sei se vou conseguir, né? Obrigado. Senhor vereador Pedro Tourinho, senhores, senhoras autoridades do município de Campinas, queridos vicentinos do Conselho Central Campinas e do Conselho Central Campinas Sul, prezados confrades e consórcias, meu bom dia, minhas saudações a todos, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Foi com imensa alegria que recebi o convite do vereador Pedro Tourinho para participar desta cerimônia, na qual me é conferida a distinção que muito me orgulha e que a considero com grande galhardia, o título de cidadão campineiro.
por meio do decreto... Está filmando, né? Isso aqui é o pior. Por meio do decreto legislativo 4.457, aprovado pela Câmara Municipal, promulgado pelo presidente, vereador Rafa Zimbaldi. Inicialmente, agradeço a Deus por estar aqui hoje em Campinas. Agradeço a minha querida família, minha esposa Andréia, meus filhos Gustavo e Bianca, pelo apoio que sempre me deu. Essa família sempre me deu esse apoio, não só como esposo e pai, mas como vicentino e profissional. Quero também agradecer ao Poder Legislativo, na pessoa dos dois vereadores, o Pedro e o Rafa, e a todos vocês, vicentinos de Campinas e região, não só a cidade de Campinas, mas Paulínia, Vinhedo, Valinhos, toda a região ao redor aqui, que pertence aos dois conselhos centrais. Eu nasci no Rio de Janeiro, em 1970, mas moro em Brasília desde 73, 74, quando meus pais, meu pai carteiro, minha mãe caixa de banco, decidiram ir para Brasília para buscar uma vida melhor. Tinha apartamento, tinha salário melhor, então deixaram o Rio de Janeiro para ir para Brasília. Então eu sou candango, eu sou brasiliense. Às vezes só me lembro que sou carioca quando às vezes vou preencher um cadastro que pergunta local de nascimento, porque geralmente não me lembro nem disso. Mas a minha ligação com Campinas, ela é muito antiga. Foi aqui que, em 1986, aos 15 anos de idade, eu era um adolescente, 15 anos de idade, eu conheci a Sociedade São Vicente de Paulo. E me tornei confrade da Conferência Santo Tomás de Aquino, do bairro do Castelo, Conselho Particular Sagrado Coração de Jesus. E hoje eu sou o 16º presidente geral da Sociedade São Vicente de Paulo. E eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer na minha vida. Quando eu ingressei na Conferência Santo Tomás de Aquino, eu apenas queria fazer a visita. Eu apenas queria fazer a visita aos pobres e ir à reunião da conferência. Jamais pensei essas coisas de conselho. Na verdade, eu nem entendia bem o que era um conselho. O que faz um conselho particular, o que faz um conselho central. E conselho geral, muito menos. Era longe demais. Paris é longe demais. Mas eu me recordo com muita alegria das reuniões da Conferência Santo Tomás de Aquino, nas noites de segundas-feiras, das segundas-feiras, após a missa, não me lembro se era após ou antes da missa, não me recordo bem, na capela da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E hoje me encontrei aqui com, à época, o subtenente Assis Machado, Reis Machado, perdão. Também esqueço muito dos nomes dos comandantes daquela época, já não me lembro todos dos nomes. E foi muito bom ver o subtenente Machado aqui. Mas os dois presidentes da conferência, não me esqueço, confrade Alexandre Soares e Paulo César Cardoso Rocha. E o padre Joaquim, capelão, que cuidava daqueles meninos ali de 15, 16 e 17 anos, e cuidava dos militares também, das famílias dos militares. E foi o padre Joaquim que me apresentou à Sociedade São Vicente de Paulo. Eu o procurei e perguntei a ele que eu queria fazer parte de uma pastoral da igreja que tivesse ação social, que tivesse a oração, que tivesse amizade, que a gente crescesse como ser humano, crescêssemos como católicos, que eu pudesse ser um filho melhor, no futuro um pai melhor, um profissional melhor. E fui dizendo para ele uma série de elementos de uma suposta pastoral que eu gostaria que existisse. E ele falou assim: Renato, para você, desse jeito com que você está falando, eu só conheço um movimento da igreja que vai ser certinho para você, que tem tudo isso aí que você falou.
Como é que é? Ação, oração, amizade. Só conheço um. Se chama Sociedade de São Vicente de Paulo. E olha que esse padre... Pode aplaudir, pode aplaudir. E olha que esse padre nem é padre vicentino. Ele é um padre diocesano, capelão militar, na verdade. Então ele não tinha nenhum compromisso de puxar a sardinha para o nosso lado. Ou tinha? Não tinha. Porque ele não... Se fosse um padre da congregação da missão, ou um padre dos religiosos de São Vicente, enfim, algum sacerdote de algum ramo vicentino, é natural que ele falasse, ó, para você cai bem a sociedade. Mas um padre com total isenção falar isso. E aí eu entrei na conferência, e foi amor à primeira vista. E me lembro o dia, 16 de abril de 1986. Nós tínhamos uma Kombi, nós fazíamos visitas domiciliares todos os sábados, na Vila São Martim, e em parceria com a Prefeitura e com o ITAL, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, nós tínhamos uma horta comunitária e tínhamos uma creche, a creche São Vicente de Paulo. E eu realmente não entendia e não sabia como que nós fazíamos aquilo. Como que um grupo de meninos de 15, 16 e 17 anos, estudantes de uma escola militar, longe dos pais e das mães, aos finais de semana, conseguiram um terreno doado pela prefeitura, começaram a construção de uma creche, tinha uma horta comunitária. Eu não sei como que a gente fazia aquilo, não éramos nós, era a providência divina. Hoje essa creche se chama Centro Municipal de Educação Infantil Adão Emiliano, é o CEMEI Adão Emiliano, hoje pertence 100% à prefeitura. Nós também ajudávamos, os mais antigos aqui vão se lembrar, o vereador não vai se lembrar que é muito jovem, mas do ticket do leite do Sarney, ticket do leite do governo Sarney, muitas conferências aqui ajudaram o governo federal. Eu era um daqueles que, aos sábados, uma vez por mês, primeiro sábado do mês, reuníamos todas aquelas mães de família, aquela fila interminável. E aí a conferência dizia assim, não dá para a gente só entregar o ticket do leite. Tem que fazer um lanche, tem que dar um pão com queijo, tem que dar um café, um suco, tem que fazer uma palestra, tem que aproveitar essa quantidade de pessoas aqui. E aí eu fiquei responsável por, a cada sábado, organizar esse algo a mais, que não fosse só a entrega do ticket. E muitas daquelas senhoras eram analfabetas. E vocês lembram como elas davam, como é que elas recebiam a cartela? Colocavam a digital. Colocavam a digital porque não sabiam escrever. Tipo, colocar passava o carimbo na mão e colocava a digital para dizer que ela recebeu, que não houve fraude. Depois o programa foi suspenso por causa das fraudes. As pessoas estavam trocando os tickets para comprar cigarro e outras coisas. Mas foram 3 anos de um crescimento espiritual, pessoal, acadêmico, social e humano que eu tive. E nada disso teria acontecido se Deus não tivesse me mandado para Campinas. Eu vou explicar melhor. Eu vim originalmente para estudar o ensino médio. Vim fazer o ensino médio. 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Para quem sabe um dia ser major, coronel, general. Mas Deus quis diferente. Um amigo meu falou, ele te quis general, mas general da Sociedade de São Vicente de Paulo. Ele te quis presidente general, mas da Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, eu sou imensamente grato a Campinas. Dizendo diferente, se eu não tivesse vindo para cá, eu talvez não fosse vicentino hoje. Não sei onde que eu estaria, o que eu estaria fazendo. Então foram as pessoas que me orientaram quando eu estive aqui, o Conselho Particular. Eu fui ao Conselho Particular umas 2 vezes, representar a conferência,
porque o Alexandre e o Paulo, às vezes, viajavam aos finais de semana, mas eu, como de Brasília, meu pai não tinha condições de pagar avião para mim, era muito caro, hoje é diferente. E nós de Brasília, os nordestinos, os gaúchos, os manauaras, todos nós ficávamos na escola aos finais de semana. E eu não tenho vergonha de dizer que eu também queria ocupar o meu tempo aos finais de semana. Então eu ingressei nos Vicentinos, ingressei no Rotary Club, no Interact, que é o grupo jovem do Rotary, né? Interact. E eu ingressei no Interact e na Sociedade São Vicente de Paulo para ocupar o meu tempo de final de semana. Não vou mentir, não tenho vergonha de dizer isso. Mas, claro que houve uma transformação, e eu entendi que me fez muito bem. Então, o que vocês estão a fazer hoje para mim aqui, vocês estão me dando um presente. Ao me dar esse título de cidadão campineiro, é o melhor presente que eu poderia receber, né? E eu devolvo o presente para vocês. Porque o campineiro não pode receber o título, o campineiro já é campineiro. Ok? Vocês não podem receber o título, eu é que posso receber, só uma pessoa de fora que pode receber. Então, o que eu faço hoje aqui? Eu vou devolver para vocês. Eu dedico esse título a vocês, dedico esse título às pessoas mais pobres do nosso município, as pessoas que moram nas periferias do nosso município. Porque o vicentino não precisa de título, não precisa de reconhecimento. Quem precisa ser reconhecido é o pobre. O mundo está assim porque o pobre não é protagonista. O pobre não é reconhecido. O pobre não está nas políticas, só nos discursos dos políticos. Mas o pobre tem que entrar nas políticas públicas. O Brasil só vai mudar quando o pobre for protagonista e a educação for uma realidade. Alguém tem dúvida disso? Entra eleição, sai eleição, e a gente fala as mesmas coisas, mas todo mundo sabe qual é a receita. O pobre deixar de ser pobre e a educação ser uma realidade. Todos os países que venceram suas crises a venceram pela educação. Então, o vicentino, ele sabe tudo isso. Como eu falei no início aqui, eu tenho recebido esse título em muitos lugares. Já recebi 12 títulos no Brasil e 2 no exterior, um na Argentina e outro na Espanha. Mas este título aqui de hoje, ele é muito diferente, ele é muito especial, ele é muito significativo, porque foi aqui onde tudo começou. Para mim, e para muitos de vocês também. Foi aqui nessa região que muitos conheceram a Sociedade São Vicente de Paulo. Então, para mim, tudo começou aqui. E eu disse que o vicentino não busca reconhecimento humano, só de Deus. O único reconhecimento que nós queremos é no dia dia que a gente for, ele, ou São Pedro, não sei, né? Dizem que é São Pedro. Falar assim, está na fila aí, passa aqui, passa na frente aqui. Oi. Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que eu vos preparei. Entra, pode entrar. É isso que alguém não quer ouvir isso quando morrer? Eu quero ouvir isso. Eu quero estar lá na fila lá e São Pedro dizer assim, você aí o 40º, 50º, passa na frente. Entra. Porque enquanto você estava na terra, você foi o último de todos e o servo de todos. Aqui você vai ser o primeiro. Porque Jesus prometeu isso. Quem quiser ser o primeiro, ele falou assim, seja o último de todos e o servo de todos na terra. Quer ser o primeiro no paraíso? Quero. Seja o último aqui. Então o vicentino segue esse caminho. Nós não precisamos de reconhecimento, de diplomas, de títulos. Mas toda vez que a Câmara faz um evento desse, ela está, na verdade, mostrando a grandiosidade do trabalho vicentino, na superação da miséria, na superação da exclusão, na superação da vulnerabilidade social, possibilitando que o que nós fazemos seja mais visto. Aqui está sendo filmado, está sendo fotografado, isso vai para o site da Câmara, pessoas vão entrar, vão ver, e alguém vão dizer assim, que negócio é esse de vicentino? Que tem sempre alguém que não conhece. Então, acaba, de alguma maneira, a Câmara de Vereadores nos ajudando também a divulgar.
E vão falar, quem é esse vicentino? O que é esse vicentino? O vicentino é um presente de Deus nas nossas vidas. O vicentino é aquela pessoa que faz os outros felizes. A missão do vicentino é fazer as pessoas felizes. Quem diz que o vicentino, a missão é entregar a cesta básica, não sabe o que é ser vicentino. A missão do vicentino é fazer as pessoas felizes através da caridade, através dos atos de misericórdia, que pode ser uma cesta básica, pode ser uma palavra amiga, pode ser um material escolar, pode ser um material de construção, pode ser ajudar a conseguir um emprego, a consertar os dentes, a cuidar da saúde, colocar os filhos no colégio, a colocar um filho numa clínica de recuperação de drogas. Então, o vicentino é muito mais do que uma cesta básica. O vicentino é muito mais do que o aspecto material. O vicentino é a caridade espiritual, a caridade material. O vicentino tem uma base espiritual forte. De nada adianta ele levar o material se ele não tiver o espiritual. Se ele não estiver pleno do espírito no coração, vai ser um vicentino de meia tigela. O vicentino é um eterno abençoado. É um missionário vocacionado. É dedicado ao outro. É discreto. O vicentino é discreto. A gente não fica aí falando o que faz. O vicentino é aquela mão amiga a quem sofre. O vicentino possui amigos em todas as partes do mundo. Quando você viajar para algum lugar, a turismo ou a trabalho, faça contato com os vicentinos lá, vão te receber, vão te levar. O vicentino, hoje, em tempos de, como o vereador falou bem aqui, em tempos de quebra dos valores, que os valores estão ficando démodé, o vicentino defende a família, defende o evangelho. Somos poucos, somos os últimos que ainda defendemos a família, que falamos dos sacramentos, que somos contra o aborto, que somos contra a eutanásia, que somos a favor do casamento, que somos um dos poucos agora. Estamos na contramão da sociedade civil, que está com um discurso progressista, falso progressista. Porque o mundo evoluiu em muitos aspectos. Veja aí a medicina, veja as telecomunicações, veja a qualidade de vida. As pessoas morriam com 50 anos, hoje está para 80 anos. Que maravilha! O mundo avançou muito, mas também evoluiu numa série de outras coisas, tá? Especialmente no aspecto da fé e do coração, como o vereador falou, do egoísmo. O vicentino é uma pessoa de fé. Ele não desiste nunca. Ele sempre acredita que o outro vai superar as dificuldades. Ele é sempre disponível, sempre solidário. Ele é criativo, está sempre inventando coisa na conferência. Ah, mas e se nós fizermos assim, tal? Assim a gente vai conseguir aquela família melhorar. O vicentino divulga a cultura da paz. Muitos aí fazem discurso só para inglês ver, de que defende a paz. O vicentino não só faz o discurso da cultura da paz, como na casa das famílias fala sobre isso. O vicentino é um amante da justiça social acima de tudo, e é um inconformado com as injustiças. Ele é um voluntário por natureza. Então, essas são algumas das características do vicentino. Então, quando a Câmara de Vereadores faz um evento desse, para conferir um título a um vicentino, não é a mim que esse título está sendo dado. Nenhum de nós precisa disso. Na verdade, esse é um reconhecimento público que o Poder Legislativo Municipal faz a vocês. Vocês é que são os vicentinos de Campinas e região. Esse prêmio, esse título é para vocês. Então, por isso que eu disse no início que eu devolvo o prêmio para vocês. E já terminando, que eu acabei conseguindo fazer esse discurso, que eu achava que não fosse conseguir fazê-lo, mas o confrade ali me estimulou bastante, e o outro confrade Cabral me deu a água. Eu queria mais um pouquinho. Mas já terminando, eu agradeço essa presença de vocês, essa linda homenagem que hoje recebi,
E obrigado ao vereador Pedro Tourinho, esse jovem médico que tem forte atuação no campo da saúde, vem buscando melhorias nas condições de vida das pessoas mais necessitadas. E uma das frases do site dele me marcou muito, porque o político, a gente as pessoas criticam todos os políticos, mas vai conhecer o político, acompanha a vida dele, né? É muito cômodo colocar todo mundo num saco de podridão, mas tem muita gente boa. É joio no trigo, ou é trigo no joio, na verdade. Está tão complicado hoje que é o contrário, não é joio no trigo mais. Hoje é tentar achar o trigo dentro do joio. Mas uma das frases dele, para mim, é nossa, é uma frase nossa. A vontade de transformar e de diminuir o imenso abismo que existe entre o que é de direito das pessoas mais humildes e aquilo que lhes é garantido. Eu vou repetir essa frase, que isso é a filosofia vicentina também. É a vontade de transformar e de diminuir o imenso abismo que existe entre o que é direito das pessoas, especialmente as mais carentes, e aquilo que de fato lhes é garantido, que lhes é dado, que é a injustiça social. Essa frase aqui está dizendo o seguinte, vamos fazer a justiça social para evitar essa injustiça social. E quem de nós falava mais da justiça social, senão o nosso principal fundador, o beato Frederico Ozanam? Ele falava da justiça social. Então, o vereador Tourinho acaba sendo um discípulo de Ozanam, porque está na mesma linha de Ozanam, está defendendo o que nós, vicentinos, sempre defendemos. E também quero agradecer ao vereador Rafa, ele não está aqui hoje, mas ele é filho do deputado Salvador Zimbaldi. E quem é o deputado Salvador Zimbaldi? Nada mais, nada menos que o autor do projeto de lei que, convertido em lei, a Lei 11.536, lei federal, não é lei estadual, lei federal, 11.536, que estabelece o dia 27 de setembro de cada ano como Dia Nacional dos Vicentinos. Então, nós temos aqui, presidindo a Câmara Municipal de Campinas, um vereador campineiro de nascimento, que é o Rafa, que é filho do Salvador Zimbaldi. Filho do Salvador Zimbaldi. Todos nós somos filhos do Salvador, né? Mas filho do Salvador Zimbaldi, que é autor da lei que cria o Dia dos Vicentinos. Então, olha que coincidência, né? O presidente da Câmara é esse homem. O vereador que propõe o título é este homem que está aqui na frente de vocês. Então, não há como não se emocionar, não há como não estar feliz. Totalmente diferente de outros títulos que eu recebo. Recebo com muita alegria. Sou criticado por isso? Mas não tenham dúvida, porque o brasileiro não é muito acostumado com isso, mas eu não ouço essas críticas. Toda pode ser do partido que for, nem sei qual é o partido do vereador. Não importa o partido, não importa a ideologia, não importa nada disso. Nós todos somos iguais perante Deus. Então, eu recebo esses convites de bom grado. Mudo minha agenda, faço de tudo. Pedi que fosse num sábado, a Câmara aqui, muito gentilmente, conseguiu deslocar o evento para um sábado, que não é muito comum, geralmente é dia de semana, que é o horário de funcionamento da Câmara. A Câmara de Campinas não só deslocou o evento para o sábado, para atender um pedido meu, como também não fez lá na própria Câmara, que também é um outro gesto de gentileza enorme. É uma gentileza enorme. Nem sempre é assim. Eu vou receber um título agora, não vou dizer a cidade, mas é quarta-feira à noite, se você não vier, manda um representante. Foi assim que eu fui tratado. Não vou falar o nome da cidade, mas eu estarei lá. Vou trabalhar de manhã, bato o meu ponto, pego o avião, chego, eu volto no dia seguinte, 6 da manhã, para trabalhar ainda. Eu vou fazer, eu vou receber, não vou mandar representante, não. Mas eu estou querendo só dizer o seguinte, veja a diferença, veja a gentileza. Lá em Brasília a gente tem
No Brasil nós temos um ditado, mas lá em Brasília a gente fez um adesivo de carro, não sei se vocês têm esse adesivo aqui, que é gentileza gera gentileza. É um adesivo de carro lindo, está todo mundo colocando. E a gentileza de vocês aqui em fazer esse evento num sábado, que não é comum, e fazer fora da Câmara, fazer aqui num ambiente vicentino, demonstra que a gente está num lugar diferenciado, que a gente ainda pode acreditar na classe política, que a gente ainda pode superar as nossas mazelas e construir um Brasil melhor a partir do município. Não adianta ficar, às vezes, colocando que o presidente da República é que vai resolver todos os problemas, porque a solução começa com o vereador e começa com o prefeito. Nos foi ensinado diferente, e é por isso que a gente paga o preço. Nós não temos uma cultura política avançada. Se nós tivéssemos, nós saberíamos disso, que nós temos que nos esmerar em votar em bons vereadores e bons prefeitos. Todos temos que votar em bons políticos em toda a cadeia política, mas temos que começar por esses aqui da base. Porque se o ambiente onde você mora, que é o município, se torna um ambiente melhor, a gente transforma o país. As pessoas não vivem em Brasília, as pessoas vivem nos municípios. As pessoas não vivem na União, as pessoas vivem no município. A União é algo artificial, né? O poder federal é algo artificial. Onde as pessoas estão? No município. É lá que a gente tem que aprovar os projetos sociais, é lá que a gente tem que interagir com a classe política, visitar o gabinete dos vereadores, criticar quando uma lei é aprovada, defender a criação de uma lei. Por que o vicentino não pode chegar para um vereador e dizer: vereador, o senhor não pode apresentar um projeto de lei para fazer tal coisa assim, assim, assado? Por que a gente tem essa vergonha? Por que a gente foi ensinado assim, a não ter relacionamento com os políticos? Por quê? Vamos nivelar todo mundo por baixo? Não, vamos nivelar as pessoas por cima, pelos bons. Tem muita gente boa. Então, gente, para terminar, eu peço que vocês rezem por mim, rezem por minha família, a Andréia, a Bianca e o Gustavo, meus filhos, né? Rezem pela diretoria do Conselho Geral, por favor. Rezem pelos conselhos nacionais. Aqui no Brasil é o confrade Christian, que é o nosso presidente. Rezem também por ele. Rezem por todos os presidentes de conselho metropolitano, central, particular, conferências. Rezem pelos gestores das nossas obras sociais. A obra não é fácil tocar uma obra, porque além das dificuldades naturais ligadas à parte econômica, tem Ministério Público, Anvisa, prefeitura, fiscalizações toda hora, e muda aqui, arruma ali, e eu estou na caridade, meu amigo. Esse papel é seu. Eu estou fazendo em seu nome. Esse papel era seu, governo. Então, pega leve comigo, me dá um tempo para eu me adaptar. Tem que colocar aqui o corrimão? Eu vou colocar o corrimão. Me dá aí um tempo. Tem que ampliar essa porta aqui de 70 para 120 centímetros? Eu vou ampliar, me dá um tempo. Essa tarefa era sua, meu amigo. Eu estou fazendo no seu lugar. Então, pega leve, vai devagar. Então, o vicentino tem que se mobilizar. A gente não pode apenas chegar e aceitar as coisas. Política é isso. Política não é a cada 4 anos ir lá e digitar alguns números. Isso é só um pedaço do processo político. Política é relação institucional frequente. Não tenham vergonha, não tenham medo, exerçam a sua cidadania, e os políticos estão aí, são nossos representantes. Se nós os elegermos bem, nós teremos uma boa sociedade. E, para terminar, eu quero dizer que, a partir de hoje, vocês saibam que eu sou o primeiro campineiro a ocupar a função de presidente-geral da Sociedade São Vicente de Paulo. Muito obrigado a todos. Continuando as homenagens, o senhor Sérgio Max Almeida Prado conversou agora com o padre Joaquim, e ele pediu para que eu lesse a seguinte mensagem a você, Renato.
Bom dia, sinto-me lisonjeado com tom honrosa deferência. Parabéns, conheço a seriedade de seu trabalho, por isso sei que mereceu esse título. Deus o abençoe e a sua família. Passamos a palavra agora ao vice-presidente do Conselho Central-Sul, senhor Adelino Cabral. de agosto, primeira Conferência do Brasil. O Jorge está mostrando aqui que hoje estão se completando 146 anos de fundação da primeira conferência no Brasil. Mais uma coincidência para a gente colocar. Bom dia a todos, meus amigos, né, confrades, Zelão, Renato, Pedro, Marcos, Armando. Prazer estar aqui com vocês. É muito bom que vocês tenham vindo. E para eu não esquecer, né, eu queria agradecer as pessoas que me ajudaram nesta festa, tá? O Dimas, né, que é o presidente aqui do Lar das Senhoras, tá ok? Ele ajudou no som, ajudou no espaço, esteve trabalhando aqui na limpeza. Ao pessoal da comunidade de São Vicente, né, na pessoa do André e da Maricilda, que ajudaram, trouxeram flores, né, ajudaram no lanche, nas toalhas, né, que a gente é meio atrapalhado, não consegue tudo isso. As voluntárias do lar, né, na pessoa da Ana Vicentim também, que estiveram aqui. Os confrades e os consórcios que nos ajudaram, né, eles já estão acostumados. Sempre que a gente pede para eles, eles vêm aqui e nos ajudam. Então, muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram a fazer esse momento um pouquinho mais especial. Em relação ao Renato, né, quando, né, foi falado a respeito desse título de cidadão, eu fiquei muito contente e o que me veio à mente naquele dia foi exatamente que nós estávamos no começo do ano e nós estávamos esse ano comemorando, né, os 400 anos do carisma vicentino. E o que eu lembrei, né, o que me veio na memória, é que se fosse no tempo de São Vicente, né, ele receberia o título de cidadão, né, lá na França, de Folleville e, esqueci o outro nome, as duas cidades, né, onde nasceu o carisma, onde ele encontrou, né, pessoas necessitadas e ele foi atrás. Foi exatamente lá que nasceu esse carisma, que hoje tem 400 anos, que foi comemorado esse ano. E quando foi falado disso, foi exatamente isso que o Renato tinha dito, né? Campinas foi onde nasceu a minha vocação. Então eu achei muito legal, né? Nesses 400 anos, é importante, né? Lembrei para a gente, né? A minha vocação também nasceu aqui em Campinas, né? Outro momento diferente, mas cada um de nós teve o nosso chamado. Então eu fiquei muito contente de poder participar, né? Exatamente desse dia e de nós prestarmos essa homenagem. Então nós estamos aqui, vamos rezar por você, porque a gente sabe, né, que a Sociedade São Vicente de Paulo, apesar de nós estarmos aqui no maior esforço, né, de fazer o que é possível para nós fazermos, né, em relação às pessoas que vivem próxima da gente, que precisam da gente, você, como representante internacional, tem uma tarefa muito grande. São países com culturas totalmente diferentes que fazem esse trabalho. Deve ser também maravilhoso, né, um dia, se você tiver a oportunidade, né, de dizer para a gente, né, como isso acontece. Então, não estamos só aqui, estamos na América, tem na Europa, existe na Ásia, na África. São modos diferentes que os vicentinos atuam. E é muito bonito isso existir no mundo inteiro. Então, eu gostaria de, em nome, né, do nosso Conselho Central-Sul de Campinas, agradecer a sua presença e parabenizar você pelo título. Um abraço, tudo de bom. E agora convidamos para fazer uso da palavra o vice-presidente do Conselho Metropolitano de Jundiaí, senhor Marcos Flávio Ribeiro. Como é bom ter plateia, você viu? Família grande. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Aqui presente hoje, senhor José Galdense, presidente do Conselho Central Sul de Campinas, Renato Lima, presidente do Conselho Internacional, senhor Pedro
Tourinho, vereador aqui da cidade de Campinas, José Armando, presidente do Conselho Central Campinas, o Adelino Cabral, vice-presidente aqui do Conselho Central Sul Campinas, e trago aí as boas do Conselho Metropolitano, agradecendo a todos aí pela dedicação, à Sociedade São Vicente de Paulo em si. Logicamente, eu não poderia de agradecer, como o Renato Lima o fez aqui muito bem, a minha família, né, que está aqui presente, né, minha esposa, minhas filhas, meus filhos, que eu acho que a base da sociedade como um todo é a família. Se a família nossa, se a nossa família não está bem, a estrutura balança. Porque quando a família não está vivendo um momento legal, toda a sociedade em si não consegue, porque a família é a base, é o princípio. Então, aqui eu deixo aqui os agradecimentos em nome do Conselho Metropolitano de Jundiaí, em nome do seu José da Costa, que é o presidente nosso, que hoje está numa reunião do Nacional, senão ele estaria aqui presente, né, para representá-los. É muito bom ver aqui essas caras familiares, esses irmãos aqui, né, nossos aqui, da Sociedade São Vicente de Paulo em Campinas, e ficamos felizes, né? Hoje assim caiu a ficha, né? Na hora que o Renato falou que hoje o 16º presidente internacional é um campineiro. Eu falo mais, o sucessor de Antônio Frederico Ozanam, na linha direta, é um campineiro, Renato Lima de Oliveira. É bom demais fazer parte, né? Eu lembro quando eu comecei na sociedade, a pessoa que me convidou, minha família já era vicentina, hoje até a minha pequenininha é vicentina, ajuda aí o pai e a mãe a carregar arroz e feijão para montar a cesta, né? Mas quando eu comecei na Sociedade São Vicente de Paulo, embora minha esposa tinha várias vezes me chamado a fazer parte dessa grande irmandade, eu fui tocado pela cruz. Num certo momento, eu fui assistir uma missa, e o confrade Sebastião, que está aqui presente, me convidou a entrar com a cruz. E ali eu fui tocado e fui chamado a fazer parte dessa grande família, que é a família São Vicente de Paulo. Então, eu deixo aqui meu expresso agradecimento a todos, ao vereador Pedro, que teve essa hombridade de dar esse título tão nobre ao nosso querido Renato Lima, e a todos vocês aqui presentes. Meu muito obrigado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, com a palavra, o vereador Pedro Tourinho para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Bem, amigos, amigas, Renato, todos os membros aqui da mesa, é com muita alegria e muito orgulho que hoje, então, entregamos aqui aquela que é a mais elevada honraria que pode ser otorgada pela Câmara de Campinas a um cidadão, que é o título de cidadão campineiro. Foi um prazer poder ter todos vocês aqui. Renato, seja bem-vindo agora, então, ao Corpo do Povo Campineiro. Muito obrigado e eu declaro encerrada essa sessão. TV Câmara, Campinas.